Então, meus irmãos, vamos agora ver um pouquinho sobre as características deste reino, né? Deste reino de Cristo. Desta dádiva, desse presente que nós teremos, que nós herdaremos. Primeira coisa, é um reino teocrático. O que significa isso? Teo significa Deus e crático, governo. Ou seja, é um governo de Deus. Deus como Senhor soberano, universal, única fonte de justiça, juiz e rei. Deixa eu fazer um parênteses para falar uma coisa para vocês. Hoje, uma das coisas que mais apavora o cristão é a gente ver o destroço que está no mundo, né? Não sei se essa palavra nem se existe, destroço. O desmantelo que está o mundo hoje. Por conta dos governos, né? Os governos corruptos, os governos egoístas, os ditadores, né? Eu não estou falando de Brasil, não. O Brasil talvez seja um paraíso. Eu estou falando do mundo. Tem países por aí que as pessoas sofrem por seus governos ditadores, desumanos, né? Governos comunistas, né? Como a gente sabe, eu não quero agora entrar aqui na política, mas e tudo isso Deus vê, né? Eu falei para vocês das taxas de Cristo que estão se enchendo, né? A taxa da ira. Um dia ele vai derramar essa taça. Quando fala sobre a pedra que vai descer e vai bater nos pés da estátua, está lá em Daniel, e vai destruir, ela vai desmoronar todinho, então todos os reinos estão ali. Depois eu vou fazer um reino sobre isso. A estátua que fala Médio Persa, o reino grego, o Médio Persa, o romano, né? E depois o atual. Então tudo vai ser destruído. Entendeu? Por quê? Porque nada disso agrada a Deus, porque não são reinos de justiça. E Deus, ele queria ser rei do seu povo desde o princípio. Né? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso. Porque Deus queria ser o único rei do seu povo. Mas o povo preferiu ter rei como os outros povos tinham. E isso desagradou a Deus. Vamos ver um pouquinho sobre isso, né? Mas vamos lá. Um reino teocrático. O que é isso? É um governo de Deus, onde ele é Senhor, onde ele é juiz, onde ele é rei, onde ele é presidente, onde ele é tudo. Entendeu? Ele é fonte de justiça. Tá certo? É o reino teocrático de Cristo. Vamos ver aqui como era no princípio, né? A Bíblia vai dizer lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 8 e seguintes, que Samuel houvera envelhecido. Assim, eu vou fazer um relato aqui, assim, para não ter que ler tudo. E seus filhos não andavam no caminho do Senhor. Então os anciãos de Israel vieram a Samuel e disseram: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constituí-nos para nós um rei, para que julgue sobre nós como outras nações. Ou seja, as nações que não eram conhecidas como povo de Deus, as nações pagãs, tinham reis, e eles começaram a se enciumar e ter inveja dos povos que tinham reis. Às vezes reis tiranos, que até escravizavam eles. E o que é que aconteceu? Olha o resultado, né? No verso 6 e seguinte. Isto não pareceu bem aos olhos de Samuel, que orou a Deus. E o Senhor disse a Samuel, veja como o Senhor, quando ele trata do seu povo, veja como a forma dele tratar, ele é Deus e ele é humano. Ele é como uma pessoa que a gente pode, digamos assim, uma pessoa comum, na hora dele tratar em sentimentos. Veja o que é que Deus diz. E o Senhor disse a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem rejeitado a ti, mas antes a mim tem rejeitado, para que eu não reine, para eu não reinar sobre eles. Ora, Deus se entristeceu, porque ele se sentiu rejeitado do seu povo. Ele queria ser rei do seu povo, e o povo diz, não, constitui para nós um rei, feito as outras nações têm. Né? Então houve uma rejeição expressa do povo. Isso desagradou o coração de Deus. Então ele completou. E agora diga a eles qual o costume do que haverá de reinar sobre eles. Ou seja, mostre para eles que tipo de rei eles vão ter. Porque dificilmente eles vão ter um rei bom. E dos versos 10 e seguinte, depois eu peço para vocês lerem do capítulo 8. Vocês leiam 1 Samuel. Deixa eu ver. Primeiro livro de Samuel, o capítulo 8. Vocês depois leiam, que é muito interessante. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que eles pediam um rei, e disse:
Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará vossos filhos e os empregará nos seus carros, ou seja, vai fazer o quê? De escravo, né? E como seus cavaleiros, para que corram diante dos seus carros. E os porá por chefe de 1000, de 50, para que lavrem sua lavoura, e façam sua cega, e fabriquem suas armas de guerra, e os petrechos dos seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor de vossas terras, ou seja, vai explorar o povo, e vossas vinhas, e dos vossos olivais, e vos dará seus servos, e as vossas sementes, e vossas vizinhas dizimará, para dar a seus oficiais seus servos, também os vossos servos e vossas servas, e os vossos melhores moços, e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho, ou seja, vai tomar tudo que é seu, vai te escravizar. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhes servireis de servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vós houveste escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. E a gente sabe, né, irmãos, que só do povo de Israel, 400 anos foram escravos no Egito. Mas não só foi ali. O povo, toda vez que tinha um rei sobre eles, eram reis tiranos, né? A maioria deles, né? Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. Ou seja, eles fizeram as suas escolhas, né? E a vida é feita de escolhas. E foi ungido Saul, né? Que todos sabemos que foi reprovado por Deus. Saul antecedeu a Davi, de sorte que Deus, não obstante a dureza dos corações dos homens, Deus não abandonou o seu povo, apesar de tudo, né? E até hoje ele trabalha, tanta ingratidão das pessoas não reconhecer ele como Senhor das suas vidas, né? Mas ele nunca abandonou o projeto. Nunca Deus abandonou o projeto seu de nos ter com ele. Então veja, apesar de tudo, Deus proveu para eles um rei. Né? Deus destituiu Saul, que foi eles que escolheram, e escolheu um rei segundo seu coração, que foi Davi. Né? Aí, vamos ver aqui Jeremias 23:5, diz assim, e eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Ou seja, desde os tempos de Davi, da raiz de Davi, que ele já tinha provisionado para nós um rei. Isso aí projetando para o nosso futuro, né? Profeticamente, Deus já lhes tinha pensado em um rei, sabendo Deus que o governo humano nenhum lhes faria bem. Então, Deus viu, eles não se servirão desse rei, destituiu Saul, veio Davi, e da raiz de Davi ele idealizou um rei segundo o coração, né? Segundo seu coração, e hoje Cristo, né? Da raiz de Jessé. Então, veja, nós estudamos aqui o que? O caráter teocrático, né? Desse reino. Agora vamos estudar o caráter celestial deste reino. É um reino que vai se estabelecer na terra, mas que tem um caráter celestial. Tá certo? Então, irmãos, vamos agora falar um pouquinho sobre o caráter espiritual deste reino, né? Deixa eu ver se é isso mesmo que eu estava querendo. Espera um pouco. O caráter celestial do reino, né? Que apesar de ser um reino que será exclusivamente vivido aqui na terra, ele tem um caráter celestial, porque todos os princípios desse reino provém de Deus e provém do céu, né? Foi idealizado por Deus no céu. Então, não é um reino... É um reino que vai ser vivido na terra, mas é um reino celestial, na terra. Desculpe. Todos os princípios são de justiça, de equidade, advindos de Cristo. Vamos ver um texto aqui, Isaías 11, 3-5. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor de Deus. Desculpe.
e deleitar-se-á no temor do Senhor. E não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Quando ele vir na sua glória, com o sopro da sua boca ele matará o ímpio. E a justiça será cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Então veja a nobreza desse reino, né? Então a gente não pode dizer que, apesar dele ser um reino que vai ser estabelecido na terra, que ele não tem caráter celestial. Ele tem caráter celestial, sim, porque é todo nobre, é puro, é santo, tá certo? É um reino de justiça, de equidade, não é? Jeremias 33, 14 a 16 diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que farei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. E ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo. Jerusalém habitar seguramente. Olha aí, Judá será salvo e Jerusalém habitar seguramente. E este é o nome do qual o chamará. Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Agora, outro princípio desse reino, o caráter espiritual. O rei será humano e divino. Contudo, não é incorpóreo. Eu já falei um pouco sobre isso, né? Não é separado do que é material, mesmo assim tem natureza espiritual. A vontade de Deus é efetiva em todos os assuntos do governo e conduta. Justiça, santidade, comunhão com Deus. Traz restauração, perdão de pecado, novo coração às pessoas, novo espírito, conhecimento de Deus, alegria, provisão. Eu até queria ler um texto aqui, Jeremias 31, 31. Que realmente, assim, ele não está aqui no meu resumo, mas ele fala muito bem sobre isso. Jeremias, deixa eu pegar bem rapidinho aqui. Jeremias 31, 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é um concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Jeremias 31, 31. Entendeu? Pode parecer que os crentes passarão o resto de suas vidas em um estado etéreo, como anjos. Eu mesmo pensava muito nisso, no céu, como anjinhos. Eu achava até que ia ser uma coisa bem monótona. Fazer o que lá no céu? Como anjinhos lá, tudo. Mas só que não, né? Nada dessas coisas se coaduna com os textos bíblicos, né? O que sairá do homem é a natureza pecaminosa dele, né? O pecado vai sair do homem, mas teremos corpo e ainda assim um corpo glorioso, né? Ele implantará reinos, governos e poderes literais existentes na terra. Daniel 7:14 diz assim: E foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino para todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído jamais, né? E por fim, outra característica desse reino: o reino será um reino de justiça. Jeremias 23, 5 a 8 diz: Eis que vem diz o Senhor, em que levantarei de Davi um renovo justo, e sendo rei reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Veja só, praticará o juízo e a justiça no céu não, na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel já lhes, né, habitará seguro. E chamar-se-á o Senhor justiça nossa. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, que nunca mais vos dirão: Vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel para a terra do Egito.
Mas vive o Senhor, que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte e todas as terras para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Eu separei um monte de texto que fala sobre isso aí. A ação do Senhor ao trazer de volta o seu povo, né? A ação do Senhor a trazer de volta, eu vou ler mais na frente. Por quê? Trarei o meu povo de volta. Está lá em Jeremias 30. São 6 textos. Jeremias 30, Jeremias 31, Jeremias 32, Ezequiel 37 e Ezequiel 37, 21 a 22. Fala sobre a atividade do Senhor em trazer o seu povo de onde houver sido espalhados. Nós vamos estudar isso um pouco. Então, nós vamos ver agora outras evidências bíblicas de que esse reino será na terra. Mas vamos explorar mais um pouco na Bíblia quais são os outros textos que endossam que este reino será na terra.